6. Durante muito tempo considerei a possibilidade de viajar de dia ou de noite. Se você estiver preocupado com eles, a escuridão é melhor. Contudo, a luz do dia é preferível se você quer avistar um míssil teleguiado de reconhecimento antes que ele o aviste. Os teleguiados aparecem no finalzinho da terceira onda, em forma de charuto cinzento desbotado, deslizando veloz e silenciosamente milhares de metros acima. Às vezes, eles atravessam o céu sem parar. Outras, eles circulam nossas cabeças como busardos. Eles são capazes de fazer curvas muito fechadas e parar subitamente, indo de 2 vezes a velocidade do som a zero em menos de 1 segundo. Foi assim que soubemos que os mísseis de reconhecimento não eram nossos. Soubemos que não eram pilotados por ninguém, ou por nenhum outro, porque um deles caiu a alguns quilômetros do nosso campo de refugiados. No momento em que rompeu a barreira do som, fez um barulho agudo de estourar os tímpanos e disparou em direção à terra como um foguete, o chão estremecendo sob os nossos pés quando mergulhou em um milharal abandonado. Uma equipe de reconhecimento foi até o local da queda para verificação. Certo, não era uma equipe de reconhecimento, não era bem uma equipe de reconhecimento. Apenas meu pai e Hitfield, o senhor encarregado do campo. Eles voltaram com a notícia de que a coisa estava vazia. Tinham certeza? Talvez o piloto tivesse saltado do impacto, mas papai disse que a nave estava repleta de instrumentos e que não havia espaço para o piloto, a menos que ele tivesse 5 centímetros de altura. A suposição suscitou fortes gargalhadas. De alguma forma, quando se pensou nos outros como seres de 5 centímetros, a piada tornou o horror menos horrível. Optei por viajar durante o dia. Poderia manter o olho no céu e outro no chão. No fim, acabei balançando de cabeça para cima e para baixo e para cima, de um lado para o outro, depois de cima de novo, como um fã em um show de rock, até ficar tonta e enjoada. Além disso, à noite, há outros detalhes em que se preocupar, além dos mísseis teleguiados. Cães selvagens, coiotes, ursos, lobos vindos do Canadá, talvez até mesmo leão ou tigre fugindo do zoológico. Eu sei. Há uma piada, saída de Mágico de Oz, no meio disso. Que seja. E embora não fosse muito melhor, acho que eu teria melhores chances contra um deles à luz do dia. Ou mesmo contra um dos meus, se eu não for a última. E se eu tropeçar em outro sobrevivente que decidir que a melhor atitude a se tornar é dar uma de soldado do crucifixo com todos que encontrar? Esse fato me faz lembrar a questão da melhor atitude que devo tomar. Atiro assim que vir alguém? Espero que faça o primeiro movimento e me arrisco a ser morta? Pergunto-me, não pela primeira vez, por que raios não criamos algum tipo de código aceno de mão secreta ou algo parecido antes deles aparecerem? Algo que nos faça identificar como bons sujeitos. Não tinha como saber se eles iriam aparecer. Não tinha mas tinha quase certeza de que alguma coisa iria cedo ou tarde acontecer. É difícil planejar algo que vai acontecer no futuro quando o que vai acontecer no futuro é algo que não se planejou. Primeiro, tente vê-los. Decidi. Esconda-se. Nada de pôr as cartas na mesa. Chega de soldados do crucifixo. O dia está claro, não há vento, mas está frio. Não há nuvens no céu. Sigo caminhando, balançando a cabeça para cima e para baixo, de um lado para o outro, mochila batendo em uma das minhas omâmplas, o fuzil na outra, acompanhando a margem extrema da mediana que separa as faixas sul e norte, parando ao intervalo de alguns passos para me virar bruscamente
e examinar o território às minhas costas. 1 hora, 2, e não percorri mais de 1 milha. O fato mais assustador do que os carros abandonados, o rosnado de metal amassando e o vidro quebrado cintilando sob o sol de outubro, mais assustador do que todo o lixo e toda a droga descartada, espalhada no meio da estrada, quase tudo oculto pelo capim à altura dos joelhos, de modo que a faixa da terra parecia encarroçada, coberta por furúnculos. O mais assustador era o silêncio. O Zoom se foi. Você se lembra do Zoom? A menos que tenha crescido no alto da montanha ou vivido em uma caverna durante toda a vida, o Zoom sempre esteve por perto. Era assim a vida. O mar era o mar em que nadávamos. O som constante de todas as coisas que construímos a fim de facilitar e deixar a vida um pouco menos entediante. Um som mecânico, a sintonia eletrônica. O Zoom representa todas as coisas e todos nós. E se foi. Esse é o som da terra antes de a encontrarmos. Às vezes na minha barraca, tarde da noite, tenho a impressão de que ouço as estrelas raspando o céu. Tamanho é o silêncio. Após alguns momentos, é até mais do que se pode suportar. Quero gritar com todas as minhas forças dos meus pulmões. Quero cantar, bater os pés, bater palmas, qualquer coisa que declare minha presença. As palavras que conversa com os soldados tinham sido as primeiras ditas em voz alta em semanas. O Zoom se foi no 10º dia após a chegada. Eu estava sentado na terceira aula, digitando o último torpedo que iria enviar. Não lembro exatamente o que dizia. 11 da manhã. Um dia quente e ensolarado no início da primavera. Um dia para vaguear, sonhar, desejar, estar em qualquer lugar que não fosse a aula de cálculo da senhora Paulson. A primeira onda chegou muito sem alarde. Não foi um acontecimento dramático. Não houve um choque nem tremor. As luzes simplesmente apagaram. A que se encontrava sobre a senhora Paulson teimou. A tela do meu celular escureceu. Alguém nos fundos da sala emitiu um grito agudo, clássico. Não importava a hora do dia em que acontecesse. A falha da energia. A energia falta e alguém grita, como se o edifício estivesse desabando. A senhora Paulson mandou que ficássemos nas carteiras. Isso é outra coisa que as pessoas fazem quando falta energia. Elas se levantam de um salto. Por quê? É esquisito. Estamos tão acostumados à eletricidade que, quando falta, não sabemos o que fazer. Assim, pulamos, gritamos e começamos a tagarelar, feito idiotas. Entramos em pânico. É como se alguém nos tivesse tirado o oxigênio. Contudo, a chegada tornou tudo pior. 10 dias sob brasas, aguardando que algo aconteça. Enquanto nada acontece, deixa as pessoas sobressaltadas. Assim, quando desligar o interruptor, ficamos mais histéricos que o normal. Todos começam a falar ao mesmo tempo. Quando anunciei que meu telefone tinha parado de funcionar, todos tiraram seus telefones mudos do bolso. Neil Crossley, que estava sentado no fundo da sala, ouviu seu iPod encostado enquanto a senhora Paulson dava aula. Puxou o fone do ouvido e perguntou em voz alta por que a música tinha parado. Depois que puxaram nosso tapete, depois que entraram em pânico, depois que puxaram nosso tapete, depois que entramos em pânico, corremos para a janela mais próxima. Ninguém sabe bem por quê. É aquela sensação de é melhor ir ver o que está acontecendo. O mundo funcionava lá de fora para dentro. Assim, se as luzes se apagaram, você olha para fora. E a senhora Paulson, andando a ermo ao redor da turba reunida em frente às janelas, disse: Quietos, voltem para os seus lugares. Tenho certeza de que vão nos avisar. Houve um aviso, cerca de 1 minuto depois. Não pelos alto-falantes, porém, nem mesmo pelo Sr. Fox, o vice-diretor. Ele veio do céu deles, sob a forma de um 727, virando em direção à terra
a uma distância de 10.000 pés, até desaparecer atrás de uma fileira de árvores e explodir, fazendo subir uma bola de fogo que me lembrou a nuvem em forma de cogumelo provocada por uma explosão atômica. Ei, terráqueos, vamos começar essa festa? É de se imaginar que um acontecimento dessa natureza nos fizesse mergulhar debaixo das carteiras. Mas não foi o que aconteceu. Amontoamos-nos na janela e examinamos o céu sem nuvem à procura de um disco voador que certamente tinha derrubado o avião. Tinha de ser um disco voador, certo? Sabíamos que uma invasão alienígena de mais alta categoria acontecia. Discos voadores disparando pela atmosfera, esquadrões de F-16 a toda velocidade em seus calcanhares, mísseis superfícies e rastreadores gritando dos bunkers. De qualquer forma irreal, irreconhecida, doentia, queríamos ver algo parecido. Assim, essa se tornaria uma invasão alienígena perfeitamente normal. Esperamos junto às janelas durante meia hora. Ninguém falou muito. A senhora Paulson nos mandou voltar às carteiras. Nós a ignoramos. 30 minutos da primeira onda e a ordem social já estava se deteriorando. As pessoas costumavam verificar os celulares. Não conseguimos ligar os fatos. A queda de avião, falta de energia, telefone sem sinal, relógios de paredes com o ponteiro congelado no número 12 e no ponteiro 11. A porta, então, se abriu e o Sr. Folkson nos disse para irmos até o ginásio de esportes. Achei que fosse uma medida de esperta. Levar todos a um lugar para que os alienígenas não precisassem desperdiçar munição. Assim, a tropa se encaminhou até o ginásio. Sentei-me nas arquibancadas, na escuridão total, enquanto o diretor andava de um lado a outro, parando em tempos para mandar que ficássemos em silêncio e esperássemos pela chegada dos nossos pais. E quantos aos alunos cujos carros se encontravam na escola? Eles poderiam sair? Eles não poderiam sair? Os seus carros não vão funcionar. Que merda é essa? O que querem dizer com nossos carros não vão funcionar? Uma hora se passou, 2. Sentei-me ao lado de Lisbeth. Não conversamos muito, e quando falamos, sussurramos. Não tínhamos receio de que estávamos ouvindo. Não tenho certeza de que estávamos ouvindo, mas era parecido com o silêncio que faz antes das nuvens se aderirem e o trovão disparar para baixo. Essa pode ser a coisa, Lisbeth sussurrou. Ela esfregou o nariz, nervosa, enterrou as unhas pintadas no cabelo loiro tingido, bateu o pé, passou a ponta do dedo pela pálpebra. Tinha começado a usar lentes de contato que a incomodavam com frequência. É a coisa, com certeza, sussurrei de volta. Quer dizer, essa pode ser aquela coisa. A coisa, o fim. Ela continuou tirando e recolocando a bateria no celular. Acho que era melhor do que fazer nada. Minha amiga começou a chorar. Tomei-lhe o telefone e segurei a mão dela. Olhei em volta. Ela não era a única que chorava. Outras crianças rezavam e outras faziam ambas as coisas. Choravam e rezavam. Os professores estavam reunidos junto às portas do ginásio, formando um escudo humano. Caso as criaturas do espaço cósmico decidissem arrombar a porta. Tem tanta coisa que eu queria fazer, fala Lisbeth. Eu nem mesmo ela engoliu em soluço. Você sabe, tenho a impressão de que muito disso, você sabe, está acontecendo bem agora, diz. Eu falo. Provavelmente exatamente debaixo desta arquibancada. Você acha? Lisbeth enxuga as faces com a palma da mão. E você? Você sabe? Eu não me incomodaria em falar sobre sexo. Meu problema era falar sobre sexo quando tinha a ver comigo. Ah, eu sei que você não sabe, você sabe. Deus, não estou falando disso. Pensei que a gente estava. Estou falando das nossas vidas, Cassie. Jesus, isso pode ser o fim desse mundo doido. E tudo que você quer falar é sobre sexo? Ela arranca o celular das minhas mãos e remexeu na tampa da bateria. Motivo pelo qual você deveria simplesmente dizer a ele, ela falou.
brincando com os cordões do capuz. Dizer o que para quem? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Eu só estava ganhando tempo. Bem, você deveria contar a ele como se sente, como tem sentido, desde o 4º ano. Você está brincando, certo? Repliquei, sentindo meu rosto ficar quente. E então você deveria fazer amor com ele. Cala a boca, Lisbeth. É verdade. Não pense em fazer sexo com Ben Parashin desde o 4º ano, sussurrei. 4º ano. Olhei para minha amiga para verificar se ela estava mesmo ouvindo. Aparentemente não estava. Se eu fosse você, iria até lá e diria: acho que é o fim. Isso é o fim. E eu seria um idiota se morresse no ginásio dessa escola sem nunca ter feito sexo com você. E então você sabe que eu faria? O quê? Perguntei, reprimindo o sorriso, imaginando a expressão do rosto de Ben. Eu o levaria para o jardim de flores e faria sexo com ele. No jardim de flores? Ou nos vestiários. Ela acena freneticamente com a mão ao redor, a fim de incluir toda a escola. Ou talvez todo mundo. Não importa onde. O vestiário cheira mal. Olhei para o contorno da cabeça fantástica de Ben Parish, 2 fileiras adiante. Esse tipo de coisa só acontece nos filmes, ajuntei. É totalmente irreal. Nada parecido com o que está acontecendo agora. Lisbeth tinha razão. Era totalmente real. Ambos os cenários. A invasão alienígena da Terra e a invasão de Ben Parish em mim. Pelo menos você poderia contar a ele como se sente, ela disse, lendo a minha mente. Poderia. Iria. Bem, mas nunca foi. Aquela foi a última vez que vi Ben Parish sentado no ginásio, a casa dos Hawks, escuro e abafado a 2 fileiras de distância, e mesmo assim de costas. É provável que ele tenha morrido na 3ª onda, como quase todos os outros. E eu nunca disse como sentia por ele. Deveria ter dito. Ele sabia quem eu era, pois sentava atrás de mim em várias aulas. Ele provavelmente não se lembrava, mas na escola fundamental tomamos o mesmo ônibus. E houve uma tarde em que ouvi quando ele contou sobre a irmãzinha que tinha nascido no dia anterior. E então me virei e disse: o meu irmão nasceu na semana passada. E ele respondeu: é mesmo? Não com sarcasmo, mas como se achasse o fato uma coincidência interessante. E por cerca de um mês andei por aí, pensando que tinha essa ligação especial baseada nos bebês. Então passamos ao ensino médio. Ele se tornou um astro do time, e eu me tornei apenas mais uma garota vendo-o marcar os gols para o colégio. Eu o via nas aulas e nos corredores, e às vezes tinha que lutar contra o próprio impulso de correr até ele dizer: Ei, eu sou a Cassie, a garota do ônibus. Você se lembra dos bebês? O engraçado é que ele certamente se lembraria. Ben Parish nunca podia se satisfazer em ser um garoto mais bonito da escola. Apenas para me atormentar com sua perfeição, ele também insistiu em ser um dos mais inteligentes. E eu já mencionei que ele era gentil com pequenos animais e crianças? A sua irmãzinha assistia a todos os jogos de lateral, e quando ganhamos o título do distrito, Ben correu diretamente para a lateral, colocou-a nos ombros e liderou o desfile ao redor do campo, enquanto ela acenava para a multidão, como uma rainha que regressava ao seu lar. Mais uma coisa, seu sorriso estonteante. Não me faça falar mais. Após mais de uma hora no estádio escuro e abafado, após mais de uma hora no ginásio escuro e abafado, vi meu pai aparecer na entrada. Ele acenou de leve, como se aparecesse todos os dias no colégio para me levar para casa após um ataque alienígena. Abracei Lisbeth e prometi que ligaria assim que os celulares voltassem a funcionar. Eu ainda estava praticando o pensamento pré-invasão. Sabe, a energia acaba, mas sempre volta. Assim, apenas a abracei, e não me lembro de ter dito que a amava. Saímos e eu disse: onde está o carro? E papai disse que o carro não estava funcionando. Nenhum carro estava funcionando. As ruas estavam pontilhadas de carro e ônibus, motocicletas e caminhões sem bateria, batidas e veículos amontoados em outros quarteirões, carros dobrados em volta de postes de luz, saindo de edifícios. Muitas pessoas ficaram encurraladas quando o
O Pen voltou. Pen chegou. As travas automáticas das portas pararam de funcionar. E elas tiveram que quebrar as portas, ou simplesmente esperar sentadas para que alguém resgatasse. As pessoas feridas que ainda podiam se movimentar rastejavam pela beira das ruas calçadas à espera de paramédicos, mas nenhum paramédico aparecia porque as ambulâncias, carros de bombeiros e viaturas da polícia também pararam de funcionar. Tudo que dependia de baterias e eletricidade ou tinha um motor parou às 11 horas da manhã. Papai caminhava enquanto falava, segurando meu pulso com firmeza, como se tivesse com medo de que algo descesse do céu e me arrebatasse. Nada funciona. Não temos eletricidade, telefone e água. Vimos um avião cair. Papai assentiu. Tenho certeza de que todos caíram. Toda e qualquer coisa no céu. Quando a coisa chegou. Jatos de combate, helicópteros, caminhões do exército. Quando o que chegou? PEN, disse ele. PEN quer dizer pulso eletromagnético. É só gerar um potente e suficiente, e é possível derrubar todo o sistema. Energia, comunicações, transporte, qualquer coisa que voe ou funcione a motor é desligada. A distância do colégio até a minha casa era de 2,5 quilômetros. Foram os 2,5 quilômetros mais longos que já percorri. Tinha a sensação de que uma cortina tinha caído sobre tudo. Uma cortina pintada exatamente que parecia com o que estava ocultando. Porém, havia vestígios, pequenas frestas na pintura que diziam que algo tinha saído muito errado. Como todas as pessoas paradas nas suas varandas na frente, segurando os telefones mudos, olhando para o céu ou curvando-se sobre o capô aberto de um carro, remexendo nos fios, porque isso que se faz quando o carro para, você remexe na fiação. Mas está tudo bem, ele disse, apertando meu pulso. Há uma boa chance de nossos sistemas reservas não terem sido danificados. E tenho certeza de que o governo tem um plano de contingência, bases protegidas, esse tipo de coisa. E como desligar? Perdão. É como desligar o interruptor que se encaixa no plano deles de nos ajudar na próxima etapa da evolução, pai. Eu me arrependi do que disse no momento em que as palavras deixaram minha boca. Mas eu estava perdendo o controle. Ele não se aborreceu. Ele me olhou e sorriu, tranquilizador, e disse: vai ficar tudo bem. Por isso era o que eu queria que dissesse. E era tudo o que ele queria dizer. E é isso que faz quando a cortina está caindo. Você diz o texto que o público espera ouvir. 7. Por volta do meio-dia, empenhada na missão de cumprir minha promessa, parei para tomar água e comer uma tirinha de carne seca slindim. Sempre que como uma slindim ou uma lata de sardinha ou qualquer outro alimento pré-embalado, penso, bom, agora existe mais uma a menos dessas coisas no mundo. Aos poucos, estou fazendo desaparecer os indícios de nossa presença aqui, a cada dentada após outra. Decidi que qualquer dia desses iria reunir coragem para apanhar uma galinha, torcer seu pescoço. Eu mataria por um cheeseburger, sinceramente. Se eu tropeçasse em alguém comendo cheeseburger, eu o mataria para tomá-lo o sanduíche. Há muitas vacas por aí. Poderia atirar em uma delas e desolá-la com uma faca. Desossá-la com uma faca. Tenho certeza de que não teria problemas em abater uma vaca. A parte mais difícil seria cozinhá-la. Acender uma fogueira, mesmo à luz do dia, era a forma mais certa de convidá-los para a refeição ao ar livre. Uma sombra dispara pela grama a uns 10 metros à minha frente. Viro a cabeça bruscamente para trás, batendo com força na lateral de um Honda Civic, com o qual estava recostado enquanto degustava meu lanche. Não era uma aeronave teleguiada. Era um pássaro, uma gaivota, imaginando só deslizando sobre a superfície com o mínimo movimentado das asas estendidas. Uma reação súbita faz passar um calafrio pela espinha. Detesto pássaros. Os detestava antes da chegada. Não o detestava após a primeira onda. Nem
o detestava após a segunda onda, o que realmente afetou tanto a mim. Mas depois da terceira onda, passei a detestá-los. Não por culpa deles, eu sei. Era como um homem diante de um pelotão de fuzilamento que destaca as balas, mas não consegue evitar. Pássaros são uma droga. 8. Após 3 dias na estrada, chego à conclusão de que os carros são animais de carga. Eles rondando em grupos. Eles morrem em blocos. Blocos de colisão. Blocos de estábulos. Eles cintilam à distância como joias. E subitamente os blocos param. A estrada fica vazia por quilômetros. Sou apenas eu e o rio de asfalto cortando o desfiladeiro de árvores seminuas. As folhas enrugadas, apegando-se desesperadamente aos galhos escuros. Existe a estrada, o céu vazio, o capim alto, marrom e eu. Esse trecho vazio são os piores. Carros oferecem cobertura e abrigo. Eu durmo nos que estão. Eu durmo nos que não estão destruídos. Ainda não encontrei nenhum trancado. Se é que pode chamar isso de dormir. No interior mal cheiroso, abafado. Não dá para abrir as janelas. E deixar a porta aberta está fora de cogitação. A fome está corroendo. E os pensamentos noturnos. Sozinha, sozinha, sozinha. E o pior dos piores pensamentos noturnos. Não sou projetista de aeronaves alienígenas teleguiada, mas se fosse, iria garantir que seu dispositivo tenha detecção fosse sensível o suficiente para captar o maior ou menor sinal de temperatura corporal através do capô do carro. Isso nunca falha. No momento em que começo a adormecer, imagino todas as 4 portas se abrindo bruscamente e 10 mãos tentando me pegar. Mãos ligadas a braços ligados a seja lá quem for. E então estou de pé, remexendo no meu M16, espiando sobre o banco traseiro, dando um giro de 360 graus, sentindo-me encurralada e um pouco cega atrás das janelas embaçadas pelo vapor. O dia chega. Espero que a neve da manhã se desfaça. Tomo um pouco de água, escovo os dentes, verifico a arma 2 vezes, conto meus suprimentos de volta e pego a estrada de novo. Olho para cima, para baixo, para toda a volta. Não paro nas saídas. Por hora há água suficiente. Nada vai me fazer me aproximar de alguma cidade, a menos que seja necessário. Por inúmeras razões. Você sabe como afirmar quando se está se aproximando de uma delas? O cheiro. Você consegue sentir o cheiro de uma cidade a quilômetros de distância. Ela cheira a fumaça, e o esgoto a céu aberto, e a morte. Na cidade, é difícil de dar 2 passos sem tropeçar em um cadáver. Engraçado. Pessoas também morrem em grupos. Começa a sentir o cheiro de Cincinnati a cerca de 2 quilômetros antes de ver a placa de saída. Uma espessa coluna de fumaça se levanta preguiçosamente para o céu sem nuvens. Cincinnati está em chamas. Não me surpreende. Após a terceira onda, o segundo acontecimento mais comum encontrado nas cidades, depois dos corpos, eram os incêndios. A simples queda de um relâmpago era capaz de destruir 10 quarteirões de cidades. Não tinha sobrado ninguém para apagar o fogo. Meus olhos começam a lacrimejar. O mau cheiro de Cincinnati me dá ânsia de vômito. Paro o tempo suficiente para amarrar um trapo sobre a minha boca e o nariz. E então apresso o passo. Tiro o fuzil do meu ombro e seguro diante do meu corpo, enquanto caminho depressa. Eu estava em uma situação ruim quanto a Cincinnati. A velha voz dentro da minha cabeça estava desperta. Corra, Cass, corra. E então, em algum ponto, entre as saídas 17 e 18, encontro os corpos. 9. Eram 3, não amontoados como as pessoas da cidade, mas espalhados pela faixa central da estrada. O primeiro era um sujeito mais velho, a idade próxima da idade de meu pai. Usava blue jeans e um blusão moletom do Bengals, time de futebol do Cincinnati.
rosto para baixo, braços estendidos, tinha levado um tiro bem na nuca. O segundo, a cerca de 30 metros de distância, é uma moça, um pouco mais velha do que eu, vestindo calças de pijama masculino e um top do Victoria's Secret. Um fio roxo nos cabelos bem curtos, um anel de caveira no dedo indicador esquerdo, esmalte preto nas unhas lascado, e um buraco da bala bem na nuca. Mais alguns metros, lá embaixo estava o terceiro, um garoto de 12 anos. Tênis de basquete, de cano alto, brancos, novos em folha, camiseta preta. Difícil dizer como era o seu rosto. Deixo o garoto e volto à moça. Ajoelho-me na alta grama marrom ao seu lado. Torço o pescoço pálido, ainda quente. Ah não, ah não, ah não, 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 não. Trotei de volta para o primeiro sujeito. Ajoelhei-me. Toquei a palma estendida. Examino o buraco ensanguentado entre as orelhas. Brilhante. Ainda úmido. Congelo. Atrás de mim, a estrada. À minha frente, mais estrada. À direita, árvores. À esquerda, mais árvores. Monte de carros na faixa a sul. O mais próximo agrupado a cerca de 300 metros de onde eu me encontrava. Algo me faz olhar para cima. Bem para cima. Uma mancha cinza desabotada de encontro ao estonteante fundo azul outonal. Imóvel. Olá, Cass. O meu nome é Sr. Teleguiado. Prazer em conhecê-la. Eu me levanto, e quando me movimento, no exato momento em que me levanto, se eu tivesse permanecido paralisada ali um milissegundo a mais, o senhor desconhecido e eu estaríamos exibindo buracos semelhantes. Algo atinge minha perna. Um soco quente bem em cima dos meus joelhos, que me faz perder o equilíbrio, jogando-me caída sobre o traseiro. Não ouvi o tiro. Senti o vento frio na grama e meu próprio hálito quente sobre o trapo, e o sangue acelerando meus ouvidos. Isso foi tudo antes da bala me atingir. Silenciador, penso. Faz sentido. É claro que usavam silenciadores. E agora descobri o nome preferido para eles. Silenciadores. Um nome que combina com a descrição do cargo. Algo assume o controle quando se enfrenta a morte. A parte frontal do seu cérebro desiste. Entrega o controle para a sua parte mais antiga, a parte que cuida das batidas do coração, da respiração e do piscar dos olhos. A parte da natureza feita primeiro, para manter seu traseiro intacto. A parte que estica o tempo como um gigantesco caramelo, fazendo um segundo parecer uma hora e um minuto mais longo do que a tarde de verão. Estendo-me na direção do fuzil. Eu tinha deixado cair o M16 quando o tiro me atingiu e o chão diante de mim explode, cobrindo-me com uma chuva de grama despedaçada e torrões de terra e pedregulhos. Certo, esqueço o M16. Arranco a Luger da cintura e dou uma espécie de salto acelerado, uma corrida saltante, na direção do carro mais próximo. A dor não é forte, embora a experiência me diga que ambas vamos acabar muitas... Vou ler de novo. Embora a experiência me diga que ambas vamos acabar muito íntimas depois, mas posso sentir o sangue encharcando meu jeans quando me jogo ao carro, um velho Buick Sedan. O para-brisa traseiro se estilhaça quando mergulhei. Rastejo de costas até conseguir ficar totalmente sobre o veículo. Não sou uma garota grande, mas o local é apertado. Não há espaço para rolar, nem jeito para virar se ele aparecer do lado esquerdo. Encurralada. Esperta, Cassie, muito esperta. Nota 10 em todas as matérias? Medalha de honra? Certo. Você deveria ter ficado no seu pequeno trecho da floresta. Era uma pequena barraca, com seus pequenos livros e suas lindas pequenas lembranças. Pelo menos, quando viesse à sua procura, haveria espaço para correr, penso. Os minutos passam. Fiquei deitada de costas, sangrando no concreto, rolando a cabeça da direita para a esquerda, erguendo 1 centímetro para olhar além dos meus pés para o traseiro do carro. Onde diabos ele se meteu? Por que está demorando tanto? E então concluo.
Ele usou um fuzil de alta potência com mira telescópica. Só pode ser isso. Isso significa que ele pode estar a quase 1 quilômetro de distância quando atirou. Isso também significa que tenho mais tempo do que imaginei a princípio. Tempo para planejar alguma coisa, além de proferir uma oração desesperada e desconjuntada. Faça o que vá embora. Faça o que seja rápido. Deixe-me viver. Deixe que ele acabe com tudo. Estou tremendo incontrolavelmente. Estou suando. Estou congelada. Você vai acabar em choque. Pense, Cass. Pense. Pense. É para isso que fomos feitos. E é o que nos trouxe até aqui. É o motivo de eu ter esse carro onde me esconder. Somos humanos. Humanos pensam, planejam, sonham e então transformam o sonho em realidade. Transforme-o em realidade, Cassie. A menos que desça, ele não vai conseguir chegar aonde estou. E quando descer, quando ele abaixar a cabeça para me procurar, quando ele estender a mão para agarrar o meu tornozelo e me arrastar para fora, não, ele é esperto demais para isso. Ele vai imaginar que estou armando. Não iria arriscar. Não que os silenciadores se importem em viver ou morrer. Ou será que se importam? Silenciadores sentem medo? Eles não amam a vida. Já vi o suficiente para saber disso. Mas amariam a própria vida mais do que amar tirar a vida dos outros? O tempo se arrasta. 1 minuto é mais longo do que uma estação. Por que está demorando tanto? Agora Agora é um mundo de dúvidas e incerteza. Ou ele está vindo para acabar comigo, ou não. Mas ele tem que acabar comigo, não é? Não é esse o motivo pelo qual ele está aqui? Não é essa a maldita razão de tudo? Ou eu corro, ou saltito, rastejo, ou rolo, ou fico debaixo desse carro e sangro até a morte. Se me arriscar a fugir, é um tiro certo. Não vou conseguir andar meio metro. Se eu ficar, o resultado é o mesmo. Apenas mais doloroso, mais apavorante e muito, muito mais lento. Estrelas negras brotam e dançam diante dos meus olhos. Não consigo encher os pulmões de ar. Estendo a mão esquerda e arranco o trapo do meu rosto. O trapo. Cassie, você é um idiota. Coloco a arma no chão ao meu lado. Essa é a parte mais difícil. Separar-se da arma. Ergo a perna. Deslizo o trapo debaixo dela. Não consigo levantar a cabeça para ver o que estou fazendo. Olho para além das estrelas negras, que se multiplicam diante de mim, para o interior sombrio do Bilk. Enquanto puxo as duas extremidades do tecido, amarro-os com força, o máximo que consigo, e tateio o nó. Estendo mais a mão e examino o ferimento com a ponta dos dedos. Ainda está sangrando, mas são apenas algumas gotas comparado ao jarro borbulhante que corria antes de fazer o torniquete. Aponho a arma. Melhor. A visão clareia um pouco e não sinto mais tanto frio. Mexo o corpo alguns centímetros para a esquerda. Não gosto de ficar deitado sobre o meu sangue. Onde ele está? Já teve tempo suficiente para acabar com isso. A menos que ele esteja acabado. Parei imediatamente o que estava fazendo. Durante alguns segundos, esqueci-me totalmente de respirar. Ele não vem? Ele não vem. Ele não vem porque não precisa vir. Ele sabe que você não vai se atrever a sair. E se não sair e correr, não vai conseguir sobreviver. Ele sabe que você vai morrer de fome, de hemorragia ou desidratação. Ele sabe o que sei. Correr é igual morrer. Ficar é igual morrer. É hora de ele passar para outra vítima. Se houver outra vítima. Se eu não for a última. Ora, Cassie, 7 bilhões para apenas uns... Ora, Cassie, de 7 bilhões para apenas uma em 5 meses? Você não é a última. E mesmo que fosse a última ser humana da Terra, principalmente se for, não pode permitir que tudo acabe desse jeito, preso debaixo de um maldito Bilk, sangrando até todo o seu sangue se esvair. É assim que a humanidade vai se despedir? Só por cima do meu cadáver. 10.
A primeira onda levou 500 mil de pessoas. A segunda onda fez esse número parecer uma piada. No caso de você não saber, vivemos em um planeta contínuo e em contínuo movimento. Os continentes repousam em placas de pedra chamadas placas tectônicas. E essas placas flutuam em um mar de lava derretida. Elas raspam e roçam e empurram umas às outras constantemente, criando uma enorme pressão. Ao longo do tempo, a pressão aumenta cada vez mais, até que a placa desliza, liberando imensas quantidades de energia na forma de terremotos. Se um desses tremores se der ao longo de uma faixa que circunda todos os continentes, a onda de choque produz uma super-onda chamada de tsunami. Mais de 40% da população no mundo vive à distância de 90 quilômetros do litoral. Isso representa 3 bilhões de pessoas. E os outros só precisavam fazer chover. Peguem uma arte 2 vezes maior do que o Empire State e 3 vezes mais pesada. Posicione sobre uma das falhas geológicas. Deixe-a cair da atmosfera superior. Você não precisa de nenhum sistema de propulsão ou orientação. Simplesmente deixe-a cair. Graças à gravidade, quando atingir a superfície, ela estará viajando a 20 km por segundo, 20 vezes mais rápido do que uma bala. Ela vai atingir a superfície com tanta força que 1 bilhão de vezes maior do que uma bomba atômica em Hiroshima. E aí? Adeus Nova York, adeus Sydney, adeus Califórnia, Washington, Oregon, Alasca, Colômbia Britânica. Até logo, Costa Leste, Japão, Hong Kong, Londres, Rio. Foi bom conhecer você. Espero que tenha apreciado a estada. A primeira onda terminou em segundos. A segunda onda demorou um pouco mais, cerca de um dia. E a terceira onda? Isso durou ainda mais. 12 semanas. 12 semanas para matar. Bem, papai calculou que 90% dos desafortunados sobreviveram às 2 primeiras. 97 por cerca de 7 bilhões? Faça as contas. Foi quando o Império Alienígena desceu em seus discos voadores e começou a ir embora, certo? Quando o povo da Terra se uniu sob uma bandeira para brincar de Davi e Golias. Nossos tanques contra suas armas de raios. Venham com tudo. Não tivemos tanta sorte. Eles não foram tolos. Como se perde quase 7 bilhões de pessoas em 3 meses? Pássaros. Quantos pássaros há no mundo? Quer dar um palpite? 1 milhão? 1 bilhão? Que tal mais de 3 centenas de bilhões? Isso representa cerca de 75 pássaros para cada homem, mulher e criança ainda vivos, após as 2 primeiras ondas. Existem milhares de espécies de pássaros em todos os continentes, e pássaros não reconhecem fronteiras. Eles também defecam bastante. Eles defecam umas 6 vezes mais por dia. Isso representa mais de 1 trilhão de pequenos mísseis descendo dos céus todo dia, todos os momentos. Seria impossível inventar um sistema de envio mais eficiente de um vírus com uma taxa de mortalidade de 97% do que esse. Meu pai achou que eles usariam algo parecido com o vírus Ebola e o modificaram geneticamente. O Ebola não se propaga pelo ar, mas a mudança de uma única proteína pode fazer com que seja transportado pelo ar. O vírus se instala nos pulmões e provoca uma tosse persistente, febre, dores de cabeça. Uma dor muito forte. Você começa a cuspir gotículas de sangue repletas de vírus. O micróbio entra no fígado, nos rins e no cérebro. Agora, eles são bilhões dentro de você. Você se tornou uma bomba viral. E quando explodir, vai atingir todos ao redor com o vírus. Eles chamam isso de dessangramento. Como ratos que fogem de um navio prestes a afundar, o vírus é expelido para todos os orifícios. A boca, nariz, ouvidos, ânus e até os olhos. Você chora lágrimas de sangue, literalmente. Tínhamos diferentes nomes para a condição. A morte vermelha ou a praga de sangue, a pestilência, o tsunami vermelho, o quarto cavaleiro, seja qual for o nome escolhido, após 3 meses,
97 de cada 100 pessoas morreram. É um número que representa muitas lágrimas de sangue. O tempo corria em sentido inverso. A primeira onda nos atirou de volta ao século XVIII. As seguintes nos jogaram para o período neolítico. Voltamos a ver caçadores, nômades, à base da pirâmide. Mas não estávamos prontos para desistir da esperança. Não ainda. Restava muito de nós para revidar. Não podíamos enfrentá-lo diretamente, mas poderíamos usar a estratégia de guerra de guerrilhas. Podíamos atacar seus traseiros alienígenas de maneira indiscriminada. Tínhamos armas e munições suficientes e algum tipo de transporte que sobreviveu à primeira onda. O exército tinha sido dizimado, mas ainda havia unidades funcionais em todos os continentes. Havia bunkers, cavernas e bases subterrâneas, onde podíamos nos esconder durante anos. Vocês serão a América, invasores, alienígenas, e nós seremos o Vietnã. E os outros diziam, certo, é isso aí. Pensamos que eles tinham jogado tudo sobre nós, ou pelo menos o pior, pois era difícil imaginar algo pior do que a morte vermelha. Os que sobreviveram à terceira onda, os dotados de imunidade natural a doenças, encolheram-se junto ao chão, se abasteceram e aguardaram que as pessoas encarregadas nos dissessem o que fazer. Sabíamos que alguém tinha que estar no controle, pois ocasionalmente um jato de guerra sobrevoava, cibulava pelo céu, e nós ouvíamos o que parecia batalhas de tiros à distância e o rimbombar de caminhões do exército além do horizonte. Acho que minha família teve mais sorte do que as demais. O quarto cavaleiro cavalgou para longe da minha mãe, o quarto cavaleiro cavalgou para longe com a minha mãe, mas meu pai, Sammy e eu sobrevivemos. Meu pai se gabou dos nossos genes superiores. Ele não é algo que faria normalmente, vangloriar-se no topo de um Everest a cerca de 7 bilhões de pessoas mortas. Papai estava simplesmente sendo quem ele era, tentando interpretar as vésperas da extinção da humanidade da melhor forma possível. A maioria das cidades e vilas foram abandonadas após o tsunami vermelho. Não havia eletricidade, nem água corrente, lojas e estabelecimentos comerciais. Tinha sido despojados de todos os artigos valiosos. Esgotos de 4 centímetros de profundidade corriam a céu aberto algumas ruas. Incêndios provocados por relâmpagos em tempestades de verão eram comuns. E ainda havia o problema dos cadáveres. Eles estavam em todos os lugares. Casas, abrigos, hospitais, apartamentos, edifícios comerciais, escolas, igrejas, sinagogas e armazéns. Há um ponto crítico em que a simples intensidade da morte é devastadora. Não se pode enterrar ou cremar os corpos com a rapidez necessária. Aquele verão da pestilência foi brutalmente quente, e o mau cheiro da carne em decomposição pairava no ar como uma nociva névoa invisível. Embebíamos tiras de tecido com perfume e a amarrávamos sobre a boca e nariz. No fim do dia, o cheiro desagradável tinha impregnado o material, e só o que podia fazer era sentar e ficar enojado. Até é engraçado que se pode ficar encostando. Até é engraçado que se ficasse acostumado com o cheiro. Aguardamos a terceira onda protegidos em nossa casa, em parte porque havia uma quarentena, e em parte porque alguns doidos vagavam pelas ruas, invadindo e incendiando as casas, além de todas as histórias de morte, saque e estupros. E também porque estávamos apavorados à espera do que poderia vir em seguida, mas principalmente porque meu pai não queria deixar minha mãe. Ela estava doente demais para viajar, e ele não conseguia abandoná-la. Ela disse para partir, deixá-la para trás. Ela ia mesmo morrer. Ela não era importante mais. Importante era Sam e eu, manter-nos em segurança, pensar no futuro,
e agarrar-se à esperança de que amanhã seria melhor do que hoje. Meu pai não discutiu, mas também não a deixou. Ele esperou pelo inevitável, mantendo o mais confortável possível, e examinando mapas, fazendo listas e reunindo suprimentos. Isso ocorreu na época em que começou a febre. De acumular livros e a necessidade de reconstruir a civilização. Nas noites em que o céu não estava totalmente coberto por fumaça, íamos para o quintal dos fundos e nos revezávamos em nosso velho telescópio para observar a nave-mãe navegar misteriosamente através da Via Láctea. Sem as luzes criadas pelos homens para ofuscá-la, as estrelas brilhavam muito mais, cintilantes. O que estamos esperando? Eu perguntava a ele. Eu ainda esperava, como todo mundo, os discos voadores, os andadores mecânicos e os caminhões a laser. Por que eles simplesmente não acabam com tudo? E o meu pai balançava a cabeça. Não sei, meu Deus, ele respondia. Talvez já tenham acabado. Talvez o objetivo não seja matar todo mundo, apenas nos reduzir a um número controlável. E então o quê? O que eles querem? Acho que é uma questão de que eles precisam. Acho que é mais uma questão do que eles precisam. Meu pai respondeu com suavidade, como se estivesse dando péssimas notícias. Sabe, eles estão sendo muito cuidadosos. Cuidadosos? Para não causar mais dano do que necessário. Esse é o motivo pelo qual estão aqui, Cass. Eles precisam da terra. Mas não da gente, sussurrei. Eu estava prestes a perder o controle de novo, pela 39ª vez. Meu pai pousou a mão no meu ombro, pela 39ª vez, e disse, bem, tivemos a nossa chance, e não estávamos cuidando muito bem do nosso legado. Aposto que se houvesse um jeito de voltar no tempo dos dinossauros e entrevistá-los antes do asteroide cair, foi então que lhe dei um soco muito forte. Corri para dentro. Não sei o que era pior, dentro ou fora. Do lado de fora, sentíamos totalmente expostos, constantemente observados. Luz sobre o céu nu, mas, do lado de dentro, era um perpétuo crepúsculo, janelas cobertas por tábuas que bloqueavam a luz do sol durante o dia, velas à noite. Estávamos ficando sem velas. Não podíamos usar mais do que uma em cada aposento, e sombras profundas moviam-se furtivamente nos cantos antes familiares. O que foi, Cassie? Sam, 5 anos, adorável, enormes olhos castanhos, de urso de Sam, 5 anos, adorável, enormes olhos castanhos de uso, agarrados a um membro da família, de enormes olhos castanhos, o de brinquedo, que agora levo no fundo da mochila. Por que você está chorando? Ver minhas lágrimas incitou-os a chorar também. Passei por ele, sem dar atenção. Fui para o quarto do dinossauro humano de 16 anos. Cassiopeia Sullivan Extinctus. E então voltei para o meu irmão. Não podia deixá-lo chorando daquela maneira. Tinha ficado muito unido a ele desde a doença da nossa mãe. Quase todas as noites, pesadelos o levaram até o meu quarto. Ele se arrastava para dentro da minha cama e apertava o rosto de encontro com o meu peito. Às vezes, ele esquecia-se e me chamava de mamãe. Você viu eles, Cassie? Eles estão chegando? Não, garoto, respondo secando as lágrimas. Ninguém está chegando. Ainda não.